Olá! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui a mais um vídeo do Posso Tocar. Eu sou a Adri Dezembro, do canal Posso Tocar. Eu sou pianista, sou cantora, sou educadora e sou mãe de pet, que adora participar de vídeo. Então ela vai participar comigo aqui hoje. Esse é o nosso quadro Teoria da Prática. É aqui que eu vou te ensinar como fazer uma gravação de um vídeo com um cachorro no colo. Mentira! É aqui no Teoria na Prática, onde a gente vai estudar os diferentes elementos da teoria para que eles saiam logo do papel e entrem na tua mão, para te fazer tocar cada vez melhor, aprendendo músicas mais avançadas, num tempo 10 vezes mais rápido, em qualquer que seja o seu instrumento. E hoje, aqui com a Liliquinha no colo, a gente vai conversar sobre como ver que a teoria de fato ajuda a gente a tocar melhor. Como fica evidente isso? Dani, então vai, me mostra uma prática, assim, da conexão teórica com a nossa musicalidade, com o nosso tocar melhor. Eu escolhi esse tema porque a gente precisa cada vez mais entender que é importante a gente conectar a teoria com a prática mesmo, no nosso fazer musical. A teoria, só pelo conceito, não é suficiente. Entender teoria vai muito além de entender o conceito teórico. É preciso também entender, mas vai além. Tem a ver com você colocar as conexões de tudo aquilo que você aprende com a sua sonoridade, com como você toca melhor. Então eu vou te dar um exemplo, por exemplo, no conceito da ligadura. A gente vai estudar um pouquinho de ligadura e nesse momento a Liliquinha vai falar: tchau, gente, que a mamãe agora vai dar aula na lousa. E eu vou te mostrar um pouquinho sobre as ligaduras musicais. Veja, ligadura, né? O que é a ligadura? A ligadura é uma linha curva que aparece na música, assim, entre duas notas musicais, por exemplo, ou entre mais, entre 3 notas musicais, ou entre várias notas musicais, né? Imagina ter uma melodia, várias notas musicais e entre várias, ok? Essa linha curva aqui que aparece unindo as cabeças das figuras musicais, ela pode aparecer assim do lado de baixo, se as figuras estiverem com a cabeça aqui embaixo, ou elas podem aparecer aqui no lado de cima, se as figuras estiverem com a cabeça para cima, ok? Tanto faz o lado, o fato é que está sempre unindo a cabeça das figuras musicais. Essa linha curva, ela tem duas funções diferentes, ok? Dependendo do contexto e da forma como ela se apresenta para você. Se essa ligadura estiver entre notas de mesma altura, então quando eu estou falando na mesma altura, eu quero dizer que ela está no mesmo lugar na pauta. Então imagina que eu tenho aqui a pauta, né, ó. E ela está no mesmo local. Se ela está no mesmo local, independente da clave, é a mesma altura, porque você sabe que quando as notinhas andam na pauta, para cima ou para baixo, está indicando um outro som, ou um som mais agudo, ou um som mais grave. Porém, se ela está no mesmo local na pauta, ela está na mesma altura. E quando a ligadura aparece entre essas notinhas aí, dessa mesma altura, ela tem a função de indicar que você não vai articular essa segunda nota. Você não vai. Você vai prender essa nota ao som da primeira. Então, você vai tocar essa primeira nota, vai produzir o som dela e vai esticar o som dela até a duração dessa outra aqui. Você não vai tocar mais essa aqui, mas você vai segurar a duração pelo quanto valeria essa aqui. Você segura. Então, esse tipo de ligadura, desse efeito, é chamado de ligadura de prolongamento, porque prolonga o som dessa aqui. Você não toca, mas você prolonga esse som aqui pelo tempo que teria aqui também, ok? E eu repito, esse efeito é apenas quando aparecem as duas notinhas na mesma altura. Porque se eu tiver entre duas notas com alturas diferentes, imagina que tá aqui o caso, ó. Tá vendo, ó? Entre alturas diferentes. Deixa eu só melhorar aqui, ó. Aqui, ó. Então, ela tá aqui agora na linha, né, ó. Tá vendo? Ela tá aqui na linha e essa outra tá no espaço. Então, são alturas diferentes, são duas notas diferentes. Esse tipo de ligadura que está entre duas, ou que está entre mais, pode ter várias notas diferentes, não importa, pode ter 3, pode ter 2, várias notas diferentes, não importa. Está entre 3 notas diferentes, de altura diferente, o significado, a função da ligadura já é completamente outra, não tem nada a ver com essa função aqui. Nesse caso aqui, a ligadura está indicando um tipo de toque, um tipo de articulação. Ela quer que você, ao executar essas duas notas, você execute essas notas com um som conhecido como legato. Ou seja, é um som onde você une a duração de um até o outro. Porque a gente pode produzir o som em legato, como é o caso aqui, que você liga um som no outro, ele entra, a duração de um entra no outro,
Ou você pode produzir essas duas notas não em legato, um desligado, por exemplo, onde você toca uma nota, picoteia ela para ir para outra. Então faz um pequeno silêncio. Tá vendo, ó? Esse tipo de toque, de articulação é desligado. Quando vem essa ligadura aqui, não pode ter esse tipo. Eu tenho que unir, eu tenho que fazer uma condução do som, né? Uma conexão do som da anterior para o próximo som. Bem grudado. E não assim, né? Então, essa ligadura aqui, ela indica uma articulação, uma forma de articular o som, conhecido como legato, uma palavra italiana que significa esse som ligado, onde um som mistura no outro, ok? E aí, cada instrumento vai ter a sua forma de você conseguir ligar uma nota na outra. Para quem toca instrumento de sopro, por exemplo, não respirando internamente, né? Você não vai respirar de uma nota para outra, porque o simples fato de respirar, você corta o som, e também a forma como você vai articular a língua, né? Até onde eu conheço, você às vezes vai falar du ao invés de falar tu. Enfim, eu não vou entrar especificamente na questão técnica, porque cada instrumento tem a sua forma de conduzir tecnicamente e você vai aprendendo isso no seu instrumento. O instrumento de tecla vai exigir um tipo de toque diferente para você conectar, o instrumento de sopro, um tipo de articulação ali com a sua língua, questão da respiração, mas o fato é que o resultado sonoro é de uma conexão entre os sons de uma nota para outra, ok? Essa ligadura é chamada de ligadura de expressão, porque o efeito dela é totalmente outro, é para trazer uma questão interpretativa, expressiva, completamente diferente desse efeito aqui, que era a ligadura de prolongamento, onde você prolonga os sons, não articula a segunda, não toca a segunda nota. Completamente diferente. Tá aí, ok. Esse é o conceito, e você entende esse conceito. E indo além no conceito aqui, dessa ligadura aqui, ó, vou chamar aqui a ligadura de expressão, vou escrever aqui. Indo além desse conceito, né, expressão, e essa aqui é de prolongamento. Indo além desse conceito aqui de expressão, você sabe que quando ela vem aqui entre várias e várias notas, além dela indicar uma questão de conexão, do legato que tem que acontecer de um som para o outro, ela também vai indicar um fraseado musical. Então, tem uma extensão aqui de efeito, porque essa ligadura aqui, quando ela vem entre várias notas de alturas diferentes, ela vai trazer uma questão de condução da articulação em legato, mas ela também está indicando uma frase musical, ela indica a duração do fraseado. Daqui até aqui é um fraseado, dali até ali é um outro fraseado, e alguns compositores colocam muito bem esses fraseados. Eles colocam, essa ligadura acaba ficando uma ligadura grande, longa, de vários compassos, para indicar esse fraseado, porque você tem que saber também que dentro desse conceito do fraseado existe uma questão de contorno melódico. Por que eu preciso e por que o compositor indica o fraseado? Alguns compositores indicam, outros nem tanto. Os que indicam são mais detalhistas em querer trazer para você a importância de você conduzir esse fraseado na tua forma de tocar. O que é conduzir o fraseado? O que é demonstrar que tem o fraseado? É a forma como você interpreta a sonoridade. É a forma como você vai tocar essa sequência de notas. Por quê? Porque você vai tocar essas notas pensando no nome, na afinação, na altura correta, no tempo correto, no ritmo correto, mas você também vai tocar pensando na energia que você põe nessas notas. Porque o fraseado, ele vai fazer uma curva de intensidade. Então, a gente até associa essa curva com o próprio movimento da ligadura. A ligadura não faz assim, né? Ela cresce e volta. Pois é, o fraseado, ele tem esse aumento de energia e depois cai um pouquinho. Isso torna a sequência das notas mais natural, mais musical, mais próxima até da nossa fala. Porque quando a gente emite uma fala, nós não falamos sem variações energéticas. Não é uma questão ali, né? Quando eu tô falando, parece que essa questão energética, eu tô falando alguma coisa parece um pouco esotérica, um pouco espiritual. Não tem nada a ver. Eu tô falando em termos de energia, de intensidade que a gente põe. A nossa própria fala tem uma variação dessa energia, porque alguns sons, algumas palavras são mais fortes, têm mais energia, enquanto outras palavras são mais suaves. E ninguém fala o tempo todo sem ter essa curva, essa condução aqui de energia. Porque se você falar o tempo todo sem mudar essa energia, você acaba sendo um robozinho, aquela voz mais robótica. O
que é a voz mais robótica? É a voz que não muda de intensidade. Ela fica na mesma intensidade falando com você. É a Alexa. Ou é a vozinha lá do Waze, que fica falando com você na mesma intensidade, no mesmo padrão. Não muda o padrão, não muda o ritmo. Fica uma voz robotizada, como eu estou tentando fazer agora, para te mostrar. Porque, na verdade, na nossa fala não acontece isso. Nós, quando conversamos, colocamos inflexões de um pouco mais de som, um pouco menos de som. E se você começar a reparar, isso é feito de forma intuitiva, natural. A gente não fica pensando para fazer isso. A gente tem que pensar para não fazer isso, como é o caso. Se eu quiser agora falar o tempo todo em suave, eu vou ficar falando o tempo todo em suave, não vou mudar a minha inflexão. Porque falar o tempo todo em suave é diferente de falar baixo. Porque tem pessoas que conversam mais baixo e pessoas que conversam mais alto. Mas não importa, porque dentro do plano sonoro que essa pessoa conversa, ela faz as inflexões. Não importa se ela está conversando baixo ou alto, ela faz inflexões. Porque se ela não fizer inflexões, ela fica uma Alexa. Entende? Então, por mais que uma pessoa está conversando forte, dentro da região de forte, ela ainda tem os crescendos, tem os momentos de mais energia e tem os momentos de menos energia. Ou por mais que uma pessoa conversa suave, ela também conduz, ela tem os crescendos e ela tem os diminuindos. Isso é o fraseado que a ligadura está mostrando. O compositor expressa para você que ele quer que você coloque esses aumentos de energia ou menos energia. E aí, uma vez que você entende esse conceito, é importante que eles se tornem para você referências internas, para que você tenha prontidão nisso. Entender, você já entendeu. Você está me ouvindo e você já entendeu. Você já entendeu o efeito da ligadura de prolongamento, você já entendeu o efeito da ligadura de expressão, você já entendeu o que tem que ocasionar nessa questão do fraseado, que a grande ligadura de expressão vem aí trazer para a gente. Você entendeu que tem uma condução dessa energia, dessa interpretação da frase, você entendeu tudo isso. Agora, isso tem que se repetir, tem que se internalizar em você, a ponto de você ter prontidão para isso. Prontidão é você não precisar pensar, simplesmente o seu corpo sabe fazer. Quando ele vê isso aqui, quando ele vê isso, quando ele vê isso, ele sabe como que isso se reverte para uma sonoridade prática. Então, para ficar mais claro para você, eu quero que você dê uma olhadinha numa partitura que eu trouxe aqui, numa música, na verdade. Eu escolhi um tema, e eu peguei um tema do Villa-Lobos, Heitor Villa-Lobos, eu peguei o tema da Baquianas brasileira, número 5, eu peguei o tema da Ária, é uma peça que faz parte das Baquianas brasileiras, número 5, do Heitor Villa-Lobos, e essa partitura que eu trouxe está numa transcrição para violão. Está aí duas pautas que você pode ver e acompanhar, onde a pauta de cima é a parte do solo, e a pauta de baixo é a parte do violão que vai acompanhar e fazer a harmonia. Então tem um G aí do lado de guitar, em inglês, violão, ok? E a parte do solo ali. Então tem duas pautas e essa música é essa aqui. Talvez você já a conheça, se não a conhece eu recomendo que você escute, é linda, é muito bonita. Essa música do Villa-Lobos, um compositor brasileiro, né? Essa é a introdução. Aí na segunda pauta entra a melodia, que é... E aí vem... E aí vem... Bom, eu não vou alcançar esse só. Só... Vou miar. E aí vai, né? E vai embora. É maravilhosa. E tá aí numa transcrição para dois violonistas conseguirem executar juntos, ok? Cada um na sua pauta. Um fazendo a pauta de cima, que é o solo, e outro fazendo a pauta de baixo, que é o acompanhamento harmônico, tal qual o Villa-Lobos criou. É uma transcrição para esses dois violonistas. Agora, observa a quantidade de ligaduras que tem nessa música. É um monte. É o tempo todo, cheio de ligadura, ok? E tem ligaduras dos dois tipos. Tem ligaduras de prolongamento, tem ligaduras de expressão, inclusive tem ligaduras grandonas indicando fraseado nessas expressões. Então, observa lá já, assim que entra o solo na segunda pauta, tem um dó ali, e esse dó está escrito com duas ligaduras. Tem um dó ligado ao próximo dó, que está lá no finalzinho do compasso, sendo uma ligadura de prolongamento, porque são dois dós da mesma altura,
são de rítmica diferente. Um é uma semibreve, o outro é uma colcheia. Não importa a rítmica, importa a altura. Então, é uma ligadura de prolongamento, onde o segundo dó não vai ser executado. Mas, ao mesmo tempo, logo acima, tem uma outra ligadura grandona que começou nesse dó e que vai até lá o final dessa pauta. Porque está indicando um fraseado, que é o fraseado que começa nesse dó aqui, né? E aí ele vem ainda... E acabou. Ok? Então, tem duas ligaduras aí, tá vendo? Uma de prolongamento e outra de expressão, indicando uma grande frase. E aí vai para a terceira pauta e, de novo, tem a nota Sol com duas ligaduras nela. O Sol conectado ao próximo Sol, ligadura de prolongamento, onde você não vai executar o próximo Sol. E uma ligadura grandona que começou nesse Sol e que vai lá para a próxima pauta, para a pauta número 4, conduzindo a frase que vai até ali no Ré. Tá vendo a ligadura grandona, como ela só... A ligadura grandona não acabou, ela passa essa terceira pauta e ela continua na quarta pauta, ela vai parar na notinha Ré. E, aliás, essa nota Ré também tem duas ligaduras. Ela já é ligada da anterior e ela tem uma outra ligadura que chega nela, que é a ligadura de expressão, que está indicando a frase. Então, essa frase que começa no Sol é assim, né? E aí começa um próximo contorno fraseológico na nota Fá sustenido. E aí tem um Rézinho também ligado, ligadura de prolongamento no Ré, que vai conduzir a frase. O Si também tá ligado. Tá vendo? Tem um monte de ligadura. Ok? E saber o tipo de ligadura e identificar o tipo de ligadura, você já sabe e já tá identificando. Já tá vendo? Ah, ligadura de prolongamento, ligadura de expressão tá indicando a frase. Já tô reconhecendo tudo isso. Tá tudo ótimo. Mas não pode parar por aí. Porque se para por aí, você não sabe como que você usa esse conhecimento a favor da prontidão, de como conseguir tocar, de como gerar resposta motora automática, de como projetar isso no instrumento. Por que que a prontidão interna das ligaduras muda a forma como você toca? Se você tem uma prontidão de fato ali, se você sabe executar o efeito delas, como que ela muda? Por que que ela muda? Porque que você não fica conseguindo interpretar essa música à custa de muita tentativa e erro. Você troca o padrão de ficar errando até conseguir. Você troca esse padrão para o padrão de você simplesmente já buscar o acerto. Como que eu busco o acerto? De tanto errar? Não. Você busca o acerto mediante a internalização de como aquilo deve estar soando. Você olha para a partitura e sabe como aquilo deve estar soando. Você une o teu conhecimento de como aquilo se reverte para você. Agora, como? Explica melhor, Dani, como? Como que isso acontece? A partir de um treinamento. Se você treina os conceitos, se você coloca eles para vivência, durante o teu aprendizado, quando você está aprendendo um conceito, se você vivencia ele, você cria essa prontidão interna. Se você não vivencia, você não cria. Então, o que eu quero dizer? Quando você está falando em relação a essa ligadura aqui, ligadura de prolongamento, onde você não executa a segunda, como que você vai ter que vivenciar ela? Você vai vivenciar ela mediante muitos exercícios rítmicos, porque essa ligadura aqui, ela impacta a tua leitura rítmica. Ela impacta muito. Ó, tem uma linha rítmica aqui, vamos supor assim. Sei lá, imagina essa linha rítmica. Quando você olha essa linha rítmica e você está estudando e está começando a internalizar as células rítmicas, então você sabe que cada uma daqui tem uma célula. E você simplesmente pega um pulso, que seria o que está aqui marcado nessas linhas vermelhas, e você encaixa a leitura dessa célula em cada pulso. Então você vai tá, tá, ti, tá, tu, tito, tá, 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 tá. Porque você conhece cada célula. Você conhece que essa é a célula tá, então você faz tá. Você conhece que essa é a célula tati, então você faz tati. Você conhece que essa é a célula que a gente pode associar com uma silabação chamada tatutito? Tatutito. Você faz ela tatutito. E você conhece que essa é uma silabação onde a primeira tá é mais longa e as outras duas são mais curtas?
tá, 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 tá. E você conhece que esse aqui é um outro tá, é um único som no pulso. E aí você junta isso, conecta cada uma em sequência. Tá, tá, ti, tá, tu, ti, tu, tá, 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 tá. Tudo certo. Aí entra a ligadura na parada. E aí começa a fazer isso aqui. Imagina isso. A partir do momento que você enxerga isso dentro de uma pauta e que você percebe que essa pauta mantém essas notas todas na mesma altura, você sabe que está se referindo a uma ligadura de prolongamento. E que então você não vai mais poder executar isso aqui. Não pode executar isso aqui. Não pode executar isso aqui. Não pode executar. Ok, eu sei que não pode. Mas e agora? Como que eu ensino meu corpo a não executar isso aqui? Nesse momento aqui, eu estou gerando o efeito de síncopes. Nem todos, né? Aqui não é classificado como uma síncope, mas aqui já é classificado como uma síncope, aqui já é classificado como uma síncope. E esse efeito classificado como síncope, ou não classificado tipo aqui, porque aqui é uma parte forte, né, que está prolongado, então não vai ser classificado como uma síncope, mas de qualquer forma, tanto aqui, quanto aqui, eu perco o chão das partes fortes, eu perco a cabeça, eu perco a sensação de conectar em cada pulso, tá vendo? Porque até então eu estava conectando a minha fala em cada pulso. Tá, tá, ti, tá, tu, ti, tu, tá, 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 tá. Agora eu preciso educar o meu corpo para sentir o pulso. Ele vai sentir esse pulso aqui, ó, e não vai falar nenhum som nele. Ele vai sentir essa parte do pulso, porque não é o pulso, né? É uma parte do pulso aqui que eu tenho que sentir, uma divisão interna do pulso, e não vou falar ninguém. Eu tenho que sentir esse pulso e não falar ninguém. Mas eu tenho que educar meu corpo para isso. Eu tenho que educar meu corpo para a sensação de sentir o pulso aqui, ó, e falar só depois. Ti, ti, ti. E aí depois eu preciso educar meu corpo para vir desde aqui, prolongando o som, manter a prolongação dele, sentir esse pulso, mantendo a prolongação sem parar e emitir só esse. Então, tá, ti. Não é difícil fazer isso, mas você precisa educar seu corpo. Ele precisa criar mecanismos internos de prontidão, ele precisa ser ensinado a fazer isso. E aí, tá, ti. Entende? Da mesma forma que você vai ensinar o seu corpo a sentir esse som e não falar ele. Tatu, tu, tatu, tu. Seria tatu, sente o terceiro som, que é a metade do pulso. Tatu, tu, tatu, tu, tatu, tu, tatu, tu. O que poderia ser escrito assim, se eu estivesse simplificando, isso seria correspondente a essa escrita aqui. É tatu, tu, tatu, tu, tatu, tu. Eu tirei o ti, né? Mantendo na ideia do tatu, ti, eu omiti o ti, mas eu prolonguei o tu, entre aspas, aqui. Tatu, tu, tatu, tu. E aí eu tenho que ensinar meu corpo a conseguir fazer isso em sequência. Então ele faz ta, ti, tatu, tu. E aqui ele vai sentir, não vai falar o tá, tata, tá. Então você está entendendo que não se trata de nenhum bicho de 7 cabeças. Só que você está entendendo que não acontece sozinho. A prontidão de ler com ligaduras de prolongamento não vem do nada. Você entendeu que é uma ligadura de prolongamento. Agora, o teu corpo entender e ter prontidão só acontece se você vivenciar. Se você fizer exercícios que vão trazendo isso. Senão, ele não vai ter essa prontidão. E na hora que você vai tocar, que você vai estudar essa música, você precisa ter essa prontidão formada já. Senão, você vai aprender à custa de muita tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, e não vai ficar legal. E o ritmo fica estranho. E aqui você viu a dimensão da ligadura de prolongamento. E sobre a ligadura de expressão? Porque a ligadura de expressão vai indicar o legato. Então, você vai ter duas coisas a aprender e a vivenciar. Primeiro que é um elemento da questão técnica. Você vai ter que aprender como, tecnicamente, você produz um som legato. O que é necessário você saber que você tem que fazer no seu corpo, na musculatura do seu corpo, para conduzir um legato. Por exemplo, no piano, eu tenho que saber que eu só posso soltar um dedo que está afundado ali na tecla quando o próximo entrar.
E eu preciso ter essa coordenação motora muito fina de não retirar esse dedo quando o outro quiser entrar. Porque no começo, quando a gente está aprendendo, a gente está tocando assim, a hora que o outro vai tentar entrar, esse aqui já levantou. A gente acaba fazendo esse movimento assim. Então a gente vai aprendendo tecnicamente o que é necessário eu saber fazer. Onde eu só desligo esse dedo aqui quando esse outro já entrou. Mas isso é a questão técnica que eu estou falando do piano. E por aí você vai perceber no seu instrumento o que eu tenho que fazer corporalmente, muscularmente falando, para que eu conecte o efeito da ligadura de expressão, para que eu faça o legato. E que, aprendendo isso de uma em uma nota, para que eu faça isso em sequência. Eu preciso treinar, eu preciso fazer exercícios técnicos que me conduzam a um pensamento de legato. Se eu não passar por essa vivência, ela não vai ter prontidão. Na hora que eu chego nessa música aqui, eu não vou conseguir. Como é que eu vou conseguir ler toda essa frase grande que tá lá, né? Uma frase gigante, ó. Você pode ver, eu vou colocar de novo a partitura para você poder observar. E você vai ver que as ligaduras de expressões são grandes. Então, são várias notas em legato. Várias notas em legato. Como é que eu vou fazer uma sequência de várias notas em legato se eu não sei fazer nem de uma para outra? Eu preciso aprender tecnicamente. E depois eu vou além. Eu preciso aprender, tá vendo aí, ó? É uma frase gigante. São frases grandes. Como é que eu vou fazer várias notas conectadas de uma a outra se eu não sei fazer de uma em uma? Depois eu preciso aprender a fazer o cantabile. Porque o que é esse cantabile? É o que torna a frase musical. O que deixa a frase com uma sonoridade mais musical. É o que faz você ter esse contorno melódico. Aí eu preciso aprender a fazer um crescendo de energia. Eu preciso aprender que a frase começa menos e que eu tenho que colocar mais energia e depois eu tenho que retirar a energia de novo, acompanhando esse movimento da ligadura. Então, quando eu começo essa frase, eu começo menos, conforme ela vai crescendo, eu vou tendo mais e depois eu tiro energia. Eu tenho que aprender a primeiro fazer isso no meu corpo. Eu preciso aprender a fazer um solfejo onde eu coloque menos dinâmica e gradativamente eu aumento a energia, aumento a dinâmica da minha voz e depois eu retiro essa energia da minha voz. Se eu não consigo fazer isso com a minha voz, eu não consigo fazer isso com a minha mão no instrumento. Porque é uma coisa muito óbvia. Colocar mais som e tirar som. É óbvio. Eu sei que é. Mas a gradatividade é difícil. Então você tem que fazer com o seu corpo, você tem que fazer exercícios que te coloquem para explorar essa coisa de começar menos e de repente você coloca mais energia na tua voz, coloca mais volume, coloca menos depois, de forma gradativa. Para que você aprenda a fazer isso de forma não súbita. Porque o que geralmente se faz quando está tentando fazer isso? Tá tudo lá suave, fica tudo forte de uma vez, fica tudo suave de novo. Isso não é musical. Isso não é um cantável, isso não é o que a gente faz naturalmente na nossa fala. Então você vai treinando isso e aí você vai conseguindo trazer para a música uma sonoridade que começa assim e vai. Cresceu e faz menos. Começa outra frase, suave, ela vai crescendo e vai terminar com menos. Mas não está indicado a dinâmica daí nessa música. E nem precisa. O contorno das frases vai trazendo para você a dinâmica. Agora, esse contorno das frases, esse crescendo das frases, não vem do nada. Vem apoiado pela harmonia. Tanto é que, se você reparar de novo, observa essa partitura novamente. Se você observar a pauta de baixo, que é a linha do violonista que está fazendo a harmonia, quase não tem ligaduras. Nenhuma. Quase não tem. Tem uma ligadurinha na segunda pauta. No segundo sistema, ali, na segunda pauta desse violonista que está fazendo a linha mais grave. Tem uma ligadura ali pequenininha, uma ligadura de expressão entre duas notas, mas notas diferentes, né? Aliás, você percebeu que essa ligadura está nas hastes? Curioso, né? Eu falei pra você que a ligadura fica nas cabeças, né? E aí tem duas notinhas ali com a haste pra baixo, nessa segunda pauta, e a ligadura tá na haste. Estranho, né? Mas é porque tá uma escrita polifônica, está em vozes. Tem duas vozes nessa linha desse violonista. Tem a voz do baixo, que é a que tá ligada, e tem a voz de cima, que tá com as hastes pra cima, que é a voz do preenchimento dos baixos ali. Preenche, né? Então tem um lá do baixo e um preenchimento de do, si, lá. Tá vendo? Então, quando tá numa escrita polifônica, às vezes aquela questão de unir a cabeça acaba sendo sacrificada porque eu preciso manter o plano da voz. Se a voz é mais grave, então eu ponho a ligadura aqui embaixo.
Se a voz é a do meio, né, a intermediária, eu ponho a ligadura aqui em cima. Entendeu? Tá? É por isso, tá? Mas observa que não tem quase ligadura nessa parte de baixo. Então, o violonista que está tocando essas linhas harmônicas, porque ele está fazendo uma linha harmônica, ainda que ela seja um tanto quanto melodiosa. Ó, escuta essa linha do violão aqui de baixo. Eu vou tocar desde a primeira pauta dele, ó. É uma linha harmônica, mas é uma voz que está aqui. Aliás, você viu que são duas vozes, né? É um baixo, ó. Tem um contorno melódico numa indução harmônica que... Você vê que não tem nenhuma frase, mas você vê que a minha execução fez um cantabile. Você viu que eu fiz crescendo de energia e diminuir? Por quê? Porque a própria harmonia que está sendo usada na base da frase conduz essa expressividade. Então, muitas músicas não tem essa ligadura grandona aqui. Muitas você vai ver que o compositor não vai colocar. E mesmo assim, você vai trazer a expressividade desse conceito aqui que você conhece, porque você sabe que a frase musical, ela é apoiada numa harmonia, tem uma harmonia preenchendo ela. E a tensão dessa harmonia, quando você começa a estudar mais e mais sobre isso, você vai vendo que existem acordes que são mais tensos, acordes que são de preparação, outros são de relaxar. E você vai perceber que os momentos de inflexão, de mais energia, de crescendo, são momentos de acordes mais tensos. E a hora que você conduz para um suave, está relaxando, em acordes mais tônicos. Então a frase começa aqui, ó. Resolveu. Mais suave. Não tem dinâmica escrita, mas não precisaria ter para eu poder dar esse contorno. Vai crescer de novo, vai crescer e vai relaxar. Relaxou. Começou a crescer. Eu tô lá na terceira pauta. Relaxou. Tá vendo? Eu vou relaxando aqui pelos acordes que tem. Relaxou, resolveu. Resolveu. Então você vai conduzindo a sonoridade da inflexão do cantabile. Mas como? Porque você já aprendeu a coordenar isso no seu corpo, a se colocar para fazer exercícios disso. Gente, não é difícil aprender isso, mas você precisa ser ensinado a fazer isso, a vivenciar isso. Senão você vai ficar realmente sem ter uma possibilidade de tocar de forma mais musical. Senão o teu aprendizado teórico, puramente conceitual, se tornou uma biblioteca de conteúdos. Você pode ver que os livros de teoria estão repletos de conteúdo. Quantos livros de teoria não existem por aí? E de harmonia? Vários e muito bons. E está repleto de conteúdo. E o conteúdo por si só não faz você mudar a sua forma de executar. Por quê? Porque não tem vivência, porque não tem a conexão com a prática. Você precisa manejar esse conhecimento desses conteúdos para colocar de forma expressiva. Senão não muda a sua sonoridade. Ah, Dani, mas eu tenho estudado por conta própria. E aí eu não consigo perceber essas coisas sozinho, porque como você falou, os livros não trazem isso de forma escancarada. E de fato não trazem, ainda mais livros que são compêndios de conhecimento. Não traz mesmo, traz muito conhecimento de forma aprofundada, mas não traz a vivência. E esse é o desafio de quem é autodidata, né? O autodidata, ele precisa desenvolver uma baita percepção, um ouvido muito perspicaz para perceber essas questões específicas da sonoridade que eu estou falando interpretativa e também para poder trilhar o seu próprio caminho, porque o autodidata, ele tem que ter muita resiliência, porque ele tem que consumir muito conteúdo, ele tem que buscar muito conteúdo para ele poder encontrar as respostas que ele quer. E se ele não tiver um ouvido muito perspicaz para ouvir a interpretação da gravação, ele ouve a gravação, que é a referência dele, e ele não conseguir perceber que tem diferenças nas nuances, que nuances são essas que está diferente? Se ele não consegue encontrar de forma clara o que está diferente, ele não consegue pôr uma palavra-chave para pesquisar. E daí ele não consegue encontrar essas respostas, ele fica consumindo muito conteúdo, muito, para conseguir encontrar a resposta. Isso é um desafio do processo autodidata. Então, é fácil ser autodidata? Não, não é. É possível ser autodidata na música? É possível. Você precisa ter resiliência, porque você vai encontrar um caminho por conta própria. E encontrar um caminho por conta própria é desbravar, né? É tirar as pedras do caminho. O
O problema está quando o autodidata fica focado apenas numa área de estudo que para ele é importante, ou que ele ouviu que é importante, ele enxerga que é importante. Então, por exemplo, se você é autodidata e aí de repente você fala, não, mas eu quero aprender sobre escalas, eu quero aprender campo harmônico, eu quero aprender harmonia, eu quero aprender esse ponto específico aqui, porque eu já ouvi nessa minha busca que eu estou ali para me desenvolver, eu já vi professores falando que isso é importante, então eu quero focar nisso. E fica numa área focada de estudo ali. Esses olhares picados, quando você pica o teu olhar, fala, eu vou focar nisso aqui, só nisso aqui, é o que vai tornando o teu aprendizado inconsistente, o que vai deixando ele inconsistente, porque você não vai tendo um caminho claro e um caminho que vai suprindo as lacunas. É o teu olhar que está picado, você pica e fala, eu vou aprender isso aqui. Não que isso não seja interessante e não seja importante, acontece que está picado. Então você não vai tendo um aprendizado que vai conduzindo de forma consistente o preenchimento de lacunas. É um perigo. É um desafio do caminho autodidata. Agora, você tem sempre que lembrar que toda a teoria que você está aprendendo e que você está usando serve para dar base para a tua prática. Ela deve vir para consubstanciar a tua prática, para fazer você ter prontidão, para na hora que você vai se colocar para ler uma música, para aprender uma música, você tenha essas possibilidades de buscar uma sonoridade mais refinada, uma interpretação mais diferenciada, com segurança. Então, não adianta o estudo teórico pelo estudo teórico por conhecimento. Eu sou até repetitiva em falar isso, eu já falei muito isso. E acho que você que está acompanhando sempre os vídeos já está cansado de me ouvir. A teoria ela tem que vir conectada com a sua prática. E isso faz com que você, diante de uma música, tenha que pensar como que ela pode ser conduzida, como que eu posso colocar mais, como que eu posso refinar a minha sonoridade nessa música? Como que eu posso aproximar a minha performance daquelas performances que eu escuto, que são legais, que eu falo, poxa, que bonito, eu quero tocar igual. Mas igual, o que é o igual? Porque tocar igual é vago. O que eu quero tocar igual? Como que eu posso tocar igual? Esse tipo de questionamento cobra de você uma resposta mais concreta. Você tem que ser capaz de analisar aquela música em seus elementos específicos, rítmicos, melódicos, harmônicos. Tem que ter respostas concretas, específicas das questões musicais que são necessárias você dominar para poder executar. Então, se eu posso deixar mais um exemplo, eu quero aqui dividir com você uma outra música. Eu peguei um outro tema, um chorinho. Um chorinho de Jacob do Bandolim, chamado Falta-me Você. É um choro de Jacó do Bandolim, e tá aí, eu vou dividir ele com você. E imagina que você vai se deparar com esse estudo, você vai estudar essa música. É uma outra escrita, é um outro gênero musical, uma música brasileira também, mas é um chorinho, já é diferente. E se você bate o olho aqui, não tem ligaduras de expressão nenhuma. Tem ligaduras de prolongamento, algumas ligaduras de prolongamento. Se você bate o olho na primeira página, aí você vai ver que tem 1, 2, 3, 4 ligaduras de prolongamento. Não, tem mais, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ligaduras de prolongamento. Ou seja, você já vê que aí você tem um desafio da questão rítmica de ter sido treinado isso aqui para ter prontidão, né? Isso daqui para ter prontidão. E uma vez que você já tem prontidão para essa leitura, ela está consistente, você consegue ler essa música, que é muito bonita. Muito bonita mesmo. E a hora que você conseguiu tá associando o compasso 2x4, e você consegue ter os dois pulsos e ler a rítmica. E uma vez que você conseguiu já ter essa questão rítmica estabelecida e as ligaduras de prolongamento não são um problema para você, você tem um segundo passo. E você vai falar, como que eu vou interpretar essa música? Porque se eu escuto essa gravação, se eu escuto o Jacó tocando e outros performers tocando, não tá assim. Não tem nada de errado, tá bem preciso aqui. Opa,
Pam, 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 pam. Eu não tô fazendo nada de errado. Só que eu não tô fazendo ela musical. Eu tô fazendo ela dura. Eu tô fazendo ela como uma Alexa falando em voz alta o tempo todo. Precisa, mas nada musical. Porque não tem o cantabile das frases. Porque não tem as grandes ligaduras de expressão. Mas Dani, não tem ligadura de expressão. Mas às vezes não vai ter. E você vai usar um conceito que você aprendeu sobre as frases musicais, a partir do momento que você estudou sobre a ligadura de expressão, para ter esse conceito, essa vivência, esse padrão interno em você a te guiar durante a sua interpretação. Porque nem sempre eles vão registrar mesmo. Porém, a música é cheia de frases musicais. Então, o fraseado musical está o tempo todo aí. A questão é, cadê esse fraseado? Onde está esse fraseado que não está indicado? Ele não está indicado, mas ele está aí. E aí você vai usar todo o seu estudo de frases musicais que você tem que ter, que não vem apenas apoiado na visualização da ligadura. Isso demanda com que o seu olhar, o seu preparo ali ao longo do seu processo de estudo musical tenha aprendido também a identificar frases, onde você sabe que as frases são apoiadas pelas cadências musicais, as cadências pontuam as frases, onde você sabe que as frases têm um tamanho médio de 4 compassos, então você procura um pouco esses 4 compassos e vê se tem uma cadência no final deles para poder direcionar, onde você vê que aquela inflexão ali, aquela curvatura que seria colocada pela ligadura, está sendo apoiada por um crescendo harmônico, ou seja, tem acordes mais tensos, né? Então, você vai analisar a música, você vai ver que está em Ré maior, onde começa a frase é um Ré maior, né? E aí acabou, aqui é uma frase já. E aí vem outra frase. Resolveu? Acabou uma frase. E vem outra frase. Resolveu. Outra frase. E aí você vai ver que acabou um período musical. Porque eu fui vendo de 4 em 4 compassos, tem frases mesmo, tem as cadências ali pontuando essas frases. E a hora que vai começar, vai voltar o tema, ele volta em Ré menor. Olha que bonito, estava em Ré maior, não era Ré maior? Ó. E aí eu já fiz um decrescendo, ó. Você viu que eu terminei mais suave, porque era o final da frase. E agora eu vou fazer um crescendo e vou terminar. Vou começar uma frase. Outra frase. Agora vai ser Ré menor. Tá lá na quarta pauta. Um Ré menor. 1, 2, 3, 4. Quarto compasso da quarta pauta. O tema em menor. Modulou. Acabou a frase. Vai começar uma outra frase. Vai aumentar. Dá pra perceber que tá uma expectativa. Terminou a frase. Olha que legal. A partir do momento que está em Ré menor, lá na quarta pauta, no quarto compasso, tem uma frase grande que começa na quinta pauta. Muda o teu olhar para a quinta pauta. No último compasso, 1, 2, 3, 4, 5, é o quinto compasso. Mais precisamente, se você estiver olhando o número dos compassos, é o compasso 21, 22, 23, 24, 25. É o compasso 25, é o último compasso da quinta pauta. Começa uma frase aí. E essa frase, ela é uma grande frase que vai durar até o ritornelo. Até o ritornelo que está ali lá embaixo. Por que, Dani, uma grande frase, uma frase tão grande, não é só de 4 compassos? Porque tem uma linha harmônica que vai ficando cada vez mais tensa, ó. Cromática, sol sustenido, lá, si bemol, si, tá vendo, ó, do que vai no si, olha que bonito. Tem uma melodia que começa, eu vou mostrar pra você, é bonito pra você ver, às vezes, quando você não pode ficar só no padrão de 4 compassos. Começa ali uma música, lá no finalzinho, tem um lá assim, ó. Vou mostrar aqui pra você, ó.
Tá vendo? Tem um Lá que vai começar aqui, ó. Tem uma pausinha aqui no quinto compasso da quinta pauta. Lá, Sol sustenido, tá começando assim, né? Lá, Sol, Lá, Do, Si bemol. É assim. Tá vendo? Nada, nada, Si bemol. E aí vem aqui, ó, um Sol menor. E a música vai começar apoiada a melodia em Sol. Tá vendo esse Sol aqui? Sol. Tá vendo? Aí tem aqui um cromatismo. No próximo compasso é um Sol sustenido que aparece. Tá vendo? Aí tem esse compasso. No próximo compasso, tanto aqui que era Sol sustenido o acorde também. No próximo compasso, tem um... Eu não coloquei clave, né? Mas é clave Sol. No próximo compasso, tem um Si Lá. Tá vendo esse Lá aqui? Cromatismo desse Sol sustenido. Mas esse Si, Deni, apenas uma notinha de expectativa. Na verdade, é um retorno aqui. Mas o cromatismo é Sol, Sol sustenido, Lá. Aí vai esse compasso aqui. E aí, tanto é que o acorde tá com baixo em Lá, ó. E aí vai o próximo compasso lá na outra pauta. Tem um Lá sustenido. Primeiro tem um Si que tá ligado. E aí vem um Lá sustenido aqui, ó. Esse Si também é notinha de retardo. Olha o cromatismo vindo. Com umas notinhas de retardo antes, mas tem um cromatismo interno. Lá sustenido. E aí vem aqui, próximo compasso, com um Si. Tem um Do, Si. Tá vendo aqui o Si? Cromatismo do Lá sustenido. Cromatismo Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si. Tá vendo? E não parou mais. Se você fosse pela cronologia de 4 compassos, 1, 2, 3, 4. Aqui já teria acabado uma frase. Mas não acabou nesse Ré aqui a frase. Porque continua o cromatismo do Si. E aí depois tem um Si sustenido, tem Dó. Então o cromatismo que está interno na frase está aumentando a expectativa. Essa frase é uma grande frase, uma frase maior. Então ali começa com esse Ré, ó, quinta pauta, quinto compasso, começa a frase, né? Sol, Sol sustenido, Lá, Si bemol, Si, Do, termina agora. Tá vendo? Não dá pra conduzir essa frase só em 4 compassos. Ela é maior. Toda a expectativa de sonoridade dela, de crescendo dela, vai sendo potencializada por esses cromatismos. E só acaba lá na primeira casa, a hora que chega no Ré. De novo, ó. Sol, Sol sustenido, Lá, Si bemol, Si, Do sustenido, que vai voltar. Pam, pam, outra frase. Então, você vai desenvolvendo a partir de um conhecimento e de vivência desse conhecimento, porque você viu que aqui eu já comecei a falar de cromatismo. Já teve outra coisa que eu puxei, um conhecimento de que, sim, a questão cromática vai aumentando a expectativa. Porque pensa, você está em Ré maior, a escala é Ré maior, só teria Fá e Dó sustenido. Por que começa a aparecer Sol sustenido, Lá sustenido, Dó natural, depois o Dó sustenido? Porque ele quer enfatizar uma expectativa melódica de tensão, que vai sendo pela harmonia, vai sendo junto essa expectativa. E isso faz com que a tua sonoridade tenha que ser conduzida para crescer. É mais som, é... E menos som. E dentro de um chorinho. É bacana, isso muda totalmente a sua sonoridade. Então, eu me apoiei num outro conhecimento com uma prontidão de sonoridade. Eu sei conduzir um crescendo de som. Eu sei colocar mais energia na voz e tirar a energia na voz de forma gradativa. Se eu sei fazer isso, eu sei fazer no instrumento. Mas, eu tenho que preparar isso. E é essa certeza que você precisa ter. De que a teoria, uma vez conhecida, vivenciada, ela cria padrões automáticos, ela cria automatismo, ela cria prontidão interna que você conecta depois. E tanto em questões rítmicas, a gente está falando, por exemplo, no caso da ligadura de prolongamento, que ela acaba causando a questão da síncope, de você ter que sentir o pulso e tocar depois,
quanto em prontidão de sonoridade, como a condução da frase, condução da interpretação, que não precisa estar escrita aqui, não tem dinâmica nenhuma escrita. E isso fica sutil, fica velado, fica numa sonoridade que agrada. As pessoas não sabem por que agrada, mas você sabe, porque foi preparado internamente a partir de um conhecimento vivenciado. Entendeu? É por aí que tem que ser o nosso estudo teórico conectado com a prática. Se você curtiu, já dá o seu like, fala: show, Dani, curti, entendi, vou começar a fazer isso, vou buscar esse conhecimento vivenciado, porque é por aí que tem que ser, tá bom? E conte comigo para isso, tô aqui, deixa suas dúvidas, não tá conseguindo entender, tem coisas que você precisa praticar, não tá conseguindo, manda suas dúvidas, manda seus recados, manda a foto das suas músicas, comece a conectar e vivenciar dessa forma a sua formação musical, a sua forma de fazer, a sua sonoridade de fazer música vai mudar em muito. E eu vou ficar muito feliz de poder te ajudar, tá bom? E claro, leva essa videoaula para mais pessoas, que você sabe que vai fazer diferença. Leva, seja um promotor da música, né? Promova a música, leva, divulgue música, me ajuda a esparramar música por aí, para que a gente possa se beneficiar dessa arte tão linda, que é tão acessível, mas que ainda muitas pessoas não sabem. Que é para todos nós fazermos e fazermos com competência. A gente só precisa ser ensinado a fazer. E a gente vai fazer. E vai ficar muito feliz, porque a música faz bem para nossa alma. Então, leva essa videoaula para quem você acha que vai fazer diferença. Para quem está estudando música, para quem precisa melhorar a sua sonoridade, para quem está perdido em como melhorar essa sonoridade. Tá bom? Eu vou ficar feliz. E essa pessoa vai também. Tá bom? A gente se encontra nas próximas aulas, hein?